Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora a que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no espaço Maior Gosto Terapis. Vamos dar início aqui à leitura para o dia do portal, conforme combinado. E vocês sabem que eu faço sempre, não é? Vamos ver então aqui, pedir aqui ao tarot qual é a energia principal regente para este portal de 11/11. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas isto tem um bocadinho a ver com a numerologia. Vamos começar aqui por vos dizer, o número 1 está ligado à iniciativa, à coragem, ao individual, ao ponto de partida, iniciar algo. Pronto, é o número 1, a energia do número 1 na numerologia é esta. Tem outros significados, mas mais ou menos dentro disto. A ter atitude, a ter iniciativa, pronto. O 11 já é 1, portanto, já é um número mestre, ou seja, é todas estas características, qualidades levadas ao seu expoente máximo. Sendo que o 11 é um número mestre, é um número muito espiritual. Nós temos então no portal do 11/11 uma energia de um despertar espiritual, de uma conexão espiritual, de um aumentar da nossa intuição, para que nós consigamos ver o que estava no oculto, ter a percepção do que estava escondido. Às vezes até pode não estar escondido, a gente simplesmente é que não via, fosse lá por que razão fosse, não interessa aqui. E então agora temos essa clareza, porque há um olhar para dentro, para a nossa intuição e ter um despertar. Eu não sei dizer isto de outra maneira. Ter uma canalização de uma intuição que nos faz ver. E a partir do momento que nos faz ver, com a força do número 1, nós damos iniciativa a algo, a tomar uma atitude, a mexer no assunto, a tomar uma iniciativa em relação àquele assunto. Ou seja, conforme temos o despertar, conforme se vê algo, nós vamos tomar uma atitude para resolver, seja lá aquilo que for. Ok? Vai partir de nós uma atitude, seja, sei lá, a gente afastando-se de alguém, seja a gente trazendo uma torre ao assunto, a gente vindo-se embora, a gente afastando, há ali um bate-boca, há ali um pôr os pontos nos is e há um afastamento das duas partes, seja lá de que maneira for. Há um despertar espiritual, há uma intuição mais elevada, há uma conexão com Deus de forma que nos obriga a ver algo e com o número 1, com a energia do número 1, nós tomarmos uma iniciativa, nós tomarmos uma atitude. Pronto, e é isto. Agora que isto está mais ou menos explicado, eu estou aflita da minha garganta, que eu desde segunda-feira de manhã acordei assim, isto não ontem, vá. Isto não está fácil para cá para o meu lado para poder falar, mas eu vou fazer o vídeo na mesma, porque prometido é prometido. Eu sou como as crianças. Quando me prometem uma coisa, eu fico à espera que ela aconteça. E então eu ponho-me na vossa pele. Se eu prometi o vídeo, independentemente da maneira que eu esteja, eu vou fazer o vídeo na mesma, só se estivesse completamente afónica. Bom, e mesmo assim fazíamos mímica. Porque até os surdos, os mudos também se comunicam, portanto há sempre uma forma, basta querermos. Tarot, qual é a energia regente deste portal de 11/11/2025 para toda a gente em geral? Louco! O que é que eu falei em iniciativas? O que é que eu falei em tomar atitude? O que é que eu falei em ter fé? Não é, eu não falei em ter fé, mas vai lá dar. Mas o louco, sim, o louco é aquele que avança sem ver, ele avança com fé, ponto. E fé é exatamente o quê? É acreditar sem ver,
sem ver fisicamente as coisas manifestadas. Ele acredita, eu consigo fazer, eu consigo construir isto, eu consigo pôr isto em prática. E ele vai lá com as mãos e faz. É o grande poder do louco. E ele com isto tudo, ele inicia uma nova jornada. Número 1, está bem? Uma nova jornada, o início de algo, está bem? Se bem que o louco é o princípio ou o fim da história do tarot, não é? É baseado na jornada do louco que os arcanos maiores contam a sua história, a história do louco. Pronto, e então o louco é aquele que tem o impulso, ok? O vamos lá fazer, bora, venham daí. Normalmente o louco até são pessoas que têm grande carisma, são pessoas que dão grandes líderes, desde que eles consigam ter a responsabilidade para onde levam todos os outros, porque o louco com o seu improviso e com o seu bora lá equipa, vamos lá todos, eu vou na frente com vocês, com isto às vezes conduz mal as outras pessoas, portanto por isso é que eu falo em responsabilidade, ok? Pronto, e então o louco diz-nos aqui que há aqui o início de uma nova jornada, ou seja, com tudo aquilo que vocês vão ver e com uma atitude que vocês vão tomar para ver alguma coisa, vocês vão ter aqui um novo início, um novo ciclo, ok? Vocês vão dar origem a um novo ciclo. Fundo do deck, a justiça. E parece-me a mim que aquilo que vocês vão ver é algo que vos tem vindo a prejudicar desde há muito tempo para cá. E finalmente vocês vão ter o despertar, a intuição, vão ter os olhos espirituais para ver até que ponto estão a ser prejudicados ou por alguma situação ou por alguém, seja na família, seja no trabalho, seja no grupo de amigos, porque tudo isto traz-nos um impulso para uma libertação kármica. O 11/11 traz uma libertação de karmas, sejam eles a nível familiar, de infância até emocionais. Dá-me muita sensação que há aqui famílias que se vão afastar, familiares que se vão afastar uns dos outros, porque com a questão da criança, dá-me a sensação que alguém aqui tem sido manipulado desde criança ou tem sido induzido desde criança para ser uma coisa, para agir num determinado sentido, para fazer ou falar num determinado sentido, ou pensar acerca de uma terceira pessoa, pensar assim ou assado, quando depois a outra pessoa não era nada disso. E há agora finalmente aquele despertar. Vai acontecer alguma coisa que vos vai obrigar a ver as coisas de outra forma. E vocês vão, de facto, ver, porque vocês vão tomar essa iniciativa aqui com o louco. E há toda uma justiça kármica, porque a justiça fala muito em karma. Há toda uma justiça kármica aqui no meio dessa vossa atitude que vocês vão tomar. Não estou a dizer que vai ser fácil, porque estamos aqui a mexer com emoções e para muitas pessoas que me estão a ouvir, estamos a mexer com coisas que vêm lá atrás da infância, que dentro de vocês estão instaladas como sendo um dogma, ok? Vocês cresceram a ouvir aquilo, cresceram a pensar daquela maneira, porque vos foi induzido que era assim, e agora finalmente vocês vão ver as coisas pelos vossos olhos e vão dizer assim, não, espera aí, para a pessoa tal estar a ter esta atitude ou para a pessoa tal estar a agir assim, se calhar há mais qualquer coisa por trás. O que é que eu não sei? O que é que me está a falhar aqui? E vocês vão atrás dessa justiça. Os quês e os porquês e os comos. Vamos ver aqui com mais aqui duas cartinhas. Três cartinhas. Olha, uma, duas. Já está, olha. Uma, duas, três. Pronto, ok. Olha, outra vez o louco. É aquilo que eu digo. Pois,
É tudo uma questão emocional. Eu estou aqui a ver famílias ou pessoas que vocês consideram como sendo de família. Pode não ter laços de sangue, mas, por exemplo, um amigo ou um colega ou um vizinho com quem vocês lidam há muitos, muitos anos e que têm-no como se fosse de família, emocionalmente vocês consideram-no um da família. Eu estou a ver aqui vocês aqui a fazerem justiça pelas vossas próprias mãos. O As de Copas fala-nos no início emocional. O Cavaleiro de Copas é uma carta que nos fala muito sobre uma oferta romântica, uma oferta emocional. Há aqui uma afeição, há aqui, ou há até mesmo um idealismo. Vocês vão ver aqui alguma coisa e vão tomar, pois o mago aqui no fundo do deck. O mago fala-nos muito em manipulação. Eu dá-me a sensação que nós estamos aqui a falar de famílias ou de pessoas amigas muito, muito, muito próximas e que vocês foram levados uma vida inteira, ou pelo menos uma cheia de anos, foram levados a pensar mal de uma terceira pessoa e agora vocês vão resgatar toda essa, porque o mago diz-nos duas coisas: que vocês têm nas vossas mãos todas as ferramentas para descobrir, porque o mago é um bom detetive no lado positivo da carta, ele consegue ver para lá, ele tem as ferramentas todas na mão. E o mago, na parte negativa da carta, é um grande charlatão. Sabem aqueles vendedores que até vendem a própria mãe? Eles conseguem manipular, eles têm uma grande conversa. Conseguem até vender a própria mãe, como eu costumo dizer. Eles manipulam toda a gente à volta deles. E é possível que vocês tenham sido vítimas dessa manipulação. E agora, finalmente, alguma coisa vai acontecer que vos vai criar a dúvida e que vos vai ficar ali a moer. É o tal despertar. É quando vocês se conectam com Deus. Sabem aquele momento em que a gente tem uma dúvida tão grande e que a gente fala com Deus? Oh meu Deus, mas o que é que se está a passar aqui? O que é que eu hei de pensar acerca disto? Acerca de A ou acerca de B? O que é que se passa aqui? O que é que eu não estou a ver? Sabem, quando a gente olha para dentro e tem esta visão, tem uma dúvida tão grande que a gente fica a falar com Deus? É isso mesmo. É o que vai acontecer aqui. E estamos aqui de um portal do 11/11 até ao 12/12. Vocês vão passar aqui por algum momento em que esta dúvida vai ficar instaurada. Porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que isto aconteceu? E vocês vão ter aqui o clarear. Possivelmente, com esta libertação de karma, é vocês se calhar até entenderem muitas coisas que aconteceram lá atrás no passado e que ficaram sempre na dúvida e que ficaram sempre porque é que o meu pai ou a minha mãe não gosta de mim, porque é que não sei quê, pronto, e é isto. E eu acho que vocês vão entender o porquê. Vai haver aqui um esclarecimento. Porque vocês têm aqui um As de Copas, e o As de Copas é o início de um novo amor. E tem aqui esta oferta, ou vocês vão começar a ver alguém de outra forma e essa pessoa vem-vos trazer o seu afeto, ou vocês vão levar esse afeto a uma pessoa de quem vocês pensaram mal uma vida inteira porque foram induzidos a isso, e vai haver aqui um esclarecimento. Ou alguém vem trazer-vos esse afeto. E isto é uma justiça kármica. A verdade é que tudo isto vai trazer um novo início a nível emocional a todos nós. Há um novo começo na nossa vida. Bom, o ano 2025 era um ano de términos, não é? Era um ano de finalizações. E para o ano
2026 é o ano universal número 1. Portanto, a gente até ao final de dezembro estamos a terminar situações, a concluir situações nas nossas vidas kármicas. Vocês já perceberam que o mundo anda numa energia, anda tudo ao rubro, anda tudo muito mal. Eu até falava aqui em coisas que nem toda a gente vai acreditar, mas a verdade é que se vocês observarem com aquilo que se passa à nossa volta, vão perceber, nós estamos assoberbados, estamos carregados de energias vampirescas, de energias sombralinas que vêm mexer com o mental daquelas pessoas mais fracas, daquelas pessoas que mais facilmente perdem o equilíbrio emocional. Pronto, não é um julgamento, nós aqui, cada um é como é e veio como veio para aprender, para a sua evolução, para passar por dores para a sua evolução. É assim que a gente evolui, é aprendendo, e qualquer cura, seja a nível emocional, seja a nível psicológico, seja a nível física, qualquer cura dói sempre. E então eu vejo aqui um novo início, dá-me aqui a sensação que vai haver uma conclusão para que possa haver um novo início. Olha, sim, muitos casamentos, muitas alianças. Muitas torres. Isto também pode indicar um cartório, portanto, casamentos a desfazerem-se. Sociedades, podem ser sociedades empresariais a desfazerem-se. Ou, pois, é a desfazerem-se. Eu ia dizer, ou sociedades a fazerem-se, porque num cartório nós não desfazemos apenas um casamento ou uma sociedade comercial, não é? Empresarial, nós também as constituímos lá, no mesmo sítio. Mas não, há aqui a vassoura e o chicote falam-nos justamente em nós varrermos alguém da nossa vida, nós limparmos o nosso caminho. E isto é uma carta que tem a ver com o nosso livre-arbítrio. É nós queremos, nós fazemos. Fundo do deck, a cruz. A cruz fala-nos sobre justamente as lições aprendidas, sobre a dor que nos trouxe uma lição que aprendemos. Ou que estamos em aprendizagem neste momento, pode estar em curso ainda, essa cura. Mas é uma cura que vai ser feita e vocês têm aqui novos inícios a nível amoroso, justamente porque vocês vão quebrar aqui com alguma coisa. Porque o 11 do 11 é como eu vos disse, é o despertar espiritual para nos obrigar a ver alguma coisa e nós tomarmos, com o número 1, nós tomarmos a iniciativa de mudar algo. Tanto que nós temos 2 vezes o louco. Temos a justiça e temos o mago. São cartas que nos falam em transformar algo, em modificar algo, em ter uma atitude nova. O mago é o número 1. Temos o número 1 presente na mesa também. Pronto, e é isto. Ora bem, meus amores, tivemos aqui a falar de signos como a Libra ou a Balança, Peixe, Escorpião ou Câncer, Aquário outra vez, o louco é o Aquário, Carneiro ou Aires, Capricórnios, Leão, Capricórnio outra vez, pronto, e é isto. Não estou a ver assim de repente mais nada. Um beijinho grande e espero que fiquem bem. Não se esqueçam de ver o vídeo do próximo mês.
Estou desejando de ver como é que este ano vai acabar. O último dia do portal há de ser com certeza alguma coisa grande. Meus amores, por hoje é tudo. Vejam o signo, para quem for de Escorpião, vejam o signo do aniversariante do Escorpião e pronto, em termos de visualizações, já sabem que eu dou sempre lá para o dia 20 os 2 signos que tiveram mais interações, mais visualizações, mais comentários, mais likes, eu faço do dia 20 ao dia 30 ou 31, conforme o mês, eu faço ali uma leiturazinha bónus, mais uma mensagem para aqueles que gostam ou então que precisam de uma mensagenzinha para saber redirecionar os seus caminhos, ajudar a tomar alguma decisão. Um beijinho grande e fiquem bem. Trulli!